Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e bem-vindes você que a partir de agora nos acompanha através da internet e nos recebe aí, no seu trabalho ou no conforto da sua casa. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou Ana Célia Gomes, a apresentadora do evento. Sou mulher, sou parda, tenho cabelos curtos na cor preta, uso óculos de grau com detalhes dourados, estou vestindo uma calça preta, uma blusa verde brilhosa e um bolero de renda na cor preta. E também estou com um batom na cor vermelha. Eu estou no estúdio da Realize Eventos e atrás de mim está um painel com a logo dos eventos. E dando início às atividades deste segundo dia do 8º Encontro Nacional das Licenciaturas, 7º Seminário do PIBID e 2º Seminário da Residência Pedagógica, teremos agora a mesa redonda de número 1, abordando sobre ensino híbrido, ensino remoto. Onde fica a aprendizagem? Nesta atividade, contaremos com as participações dos palestrantes, professor Newton Duarte, ele que graduou-se em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos e obteve o título de mestre em Educação pela mesma universidade. Defendeu sua tese de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp. Desde 1988, é docente da Unesp e leciona no campus de Araraquara. Realizou pós-doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá, foi pesquisador visitante na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e na Universidade Simon Fraser, em Vancouver, no Canadá. É autor de livros, capítulos de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vindo, professor. Também contaremos nesta atividade com a professora Edmeia Santos, ela que chegará daqui a pouquinho, e é professora titular livre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atuando no Instituto de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação. E para mediar esta mesa redonda de número 1, teremos a professora Cristiane Hauschild, ela que possui graduação em Ciências pela Universidade do Vale do Taquari, Univates, graduação em Matemática e especialização em Educação Matemática, ambos pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Tem mestrado e doutorado em Educação em Ciências e Matemática pela PUC Rio Grande do Sul. Atualmente, é professora de matemática, coordenadora pedagógica e coordenadora institucional do Programa de Residência Pedagógica da Univates. Também foi coordenadora institucional do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência na Univates. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-lo, professor, é um prazer recebê-la, professora. Passamos a palavra agora à professora Cristiane, ela que também dará as boas-vindas e apresentará os participantes. Fique à vontade, professora. Boa tarde, Ana Célia, muito obrigada pela acolhida. Boa tarde, professor Newton. Uma saudação especial a todos os participantes que nos acompanham nesse segundo dia de Enalic, um Enalic numa edição digital, num formato diferente que nós estamos experimentando. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Iniciamos, então, pela minha audiodescrição. Sou professora Cristiane, aqui da Univates, mulher branca, alta, cabelos claros, lisos, uso óculos de grau, com armação na cor preta e detalhes em dourado nas laterais, visto uma blusa na cor azul marinho. Estou num estúdio de videoconferência aqui na Univates, em Lajeado, Rio Grande do Sul. Ao fundo, uma parede de cor clara. Começamos, então, nossa discussão acerca das atividades remotas e híbridas, que vivenciamos desde 2020, em razão da pandemia de Covid-19. E a discussão é como essas atividades de ensino remoto, ensino híbridas, contribuem, são possibilidades ou impossibilidades para a aprendizagem.
Então, convido a todos os participantes para escreverem suas perguntas no chat. Após a fala dos nossos convidados, nós passaremos então ao debate. Então, o professor Newton inicia a sua fala. Bem-vindo, professor Newton. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Erelisa, intérprete de Libras. Boa tarde a todas e todos que estão participando desta atividade. Espero que todas e todos vocês estejam bem nessa situação de pandemia que ainda não terminou, e desejo o mesmo para seus familiares, para seus amigos, e espero que estejam bem, como eu disse, nessa situação de pandemia que tem trazido tanto sofrimento e tristeza para tantas famílias brasileiras, e também nessa situação de destruição do nosso país pelo obscurantismo beligerante, que já vem atacando nossas instituições há alguns anos e assumiu o poder em 2018. Então, espero que vocês estejam bem, com forças, com saúde, para continuarmos a resistir em defesa da educação pública, em defesa do conhecimento da sociedade brasileira, em defesa da dignidade da vida humana. Agradeço muito a comissão organizadora deste 8º Enalic, na pessoa da professora Sueli, que fez o convite para que eu participasse deste evento, e é com satisfação que participo desta atividade, que então divido esta mesa com a professora Cristiane, que está fazendo a mediação, e com a professora Edmeia, que ainda não chegou, mas estamos aguardando que ela chegue a qualquer instante. Também, por um lado, tenho o sentimento de satisfação de participar desta atividade, mas tenho o sentimento de tristeza por fazê-lo pela forma remota. Seria muito melhor se pudéssemos realizar o evento na forma presencial, e se eu pudesse estar falando com vocês, olhando para vocês, compartilhando a mesma sala com vocês, né? E não nessa condição em que estou aqui, olhando para a tela do computador, então falando, na verdade, para minha própria imagem na tela do computador, né, que é o que aparece em destaque. Tem também a Erelisa, que aparece num tamanho menorzinho, né? Mas eu não estou vendo vocês que estão me ouvindo, e isso é muito difícil. Eu tive que, desde o começo do ano passado, quando então demos início a essas atividades remotas, com lives, palestras remotas, etc., tive que me habituar, tive que aprender a fazer isso, que é muito difícil, muito sofrido. É falar sem olhar para as pessoas para quem eu esteja falando. Eu considero isso uma forma desumanizada de comunicação. Né? É uma forma de comunicação? É. Né? De alguma maneira, a comunicação ocorre, mas essa comunicação não ocorre de forma plenamente humanizada. Não é a comunicação que, vamos dizer, permita, né, que nós dialoguemos de uma forma plena. É uma comunicação de uma forma muito unilateral, mesmo que depois nós vamos realizar o debate, vocês farão seus comentários, suas perguntas, mas isso também será feito de uma maneira indireta, né? Chegarão aqui comentários e perguntas escritas, novamente continuarei distante de vocês, e isso me deixa triste.
Então, não posso deixar de ser honesto com vocês. Não, eu estou satisfeito, agradecido pela oportunidade de participar deste evento, de poder compartilhar algumas ideias com vocês, mas, por outro lado, como tem acontecido em todos os outros, fico triste de fazê-lo pela forma remota. Desculpem, eu vi que as professoras que me antecederam fizeram sua descrição visual, né? E eu não estou muito habituado a fazer isso, mas tentarei fazê-lo. A imagem que aparece aqui, como eu estou sentado, né? Então, só aparece a minha imagem, sim, vamos dizer, do meu rosto, na minha cabeça, um pouco só dos meus ombros. Eu estou vestindo uma camisa xadrez, branca com xadrez azul, de vários tons, um tom mais escuro e tom mais claro de azul, né? Até que a camisa é bonita, viu? Não é feia, não. Estou brincando com vocês. Eu sou careca, eu não sou totalmente careca, mas eu raspo a cabeça, né, porque tem pouco cabelo, então, para ficar mais homogêneo, eu raspo a cabeça, sou branco, uso óculos de leitura, eu preciso dos óculos para enxergar de perto, eu não preciso para enxergar de longe. Uso óculos, tenho cavanhaque, bigode, e atrás de mim tem uma prateleira com livros, que estão na minha casa, né? Então, eu tenho uma prateleira com livros, em destaque dá para ver ali o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, uma obra sobre o teatro grego, uma obra sobre Shakespeare, tem a Paideia, tem uma autobiografia do Goethe, e, bom, tem livros também de história, de educação, e outros livros de literatura, e tem um livro também em destaque, um livro grande, que é um livro em inglês, mas traduzindo o título dele seria Millet e a Arte Moderna, de Van Gogh a Dalí, e tem na capa, né, uma reprodução de um dos quadros de Millet. Eu gosto muito desse pintor francês, Millet, e comprei, então, esse livro, que é um livro que foi produzido a partir de uma exposição. Eu não pude ir a essa exposição, ela aconteceu lá, né, se eu não me engano, em Amsterdã, mas foi uma exposição que reuniu... foi em Amsterdã? Não lembro. Foi na Europa, mas não tenho certeza se foi em Amsterdã. Mas foi na Europa, né? Não sei se foi na França, bem, enfim. Mas eu não fui ver a exposição, né? Infelizmente, gostaria de ter ido, mas comprei o livro. O livro traz obras e uma análise, comentários de quem organizou a exposição, que pegou quadros do Millet e mostrou como que grandes pintores como Van Gogh, Dalí e outros, Salvador Dalí e outros, inspiraram-se nos quadros de Millet, né, para produzirem seus próprios quadros. É uma obra que eu gosto muito. Essa. Bem, mas enfim, então eu estou falando aqui e debaixo da prateleira tem uma parede branca atrás de mim. O nosso tema, né, o tema para esta mesa é ensino híbrido, ensino remoto, onde fica a aprendizagem. Bem, eu vou começar abordando esse tema explicitando a perspectiva educacional e social, ideológica, cultural, a partir da qual eu vou abordar o tema. Eu trabalho com a pedagogia histórico-crítica. Vocês sabem que a pedagogia histórico-crítica tem como referência principal, mas não a única, a referência principal, as obras do professor Dermeval Saviani.
E este ano, inclusive, tive a honra de publicar um livro em coautoria com o professor Dermeval Saviani, que é uma coletânea de textos meus, do professor Saviani, textos que escrevemos juntos, entrevistas que o professor Saviani deu, entrevistas que eu dei, entrevistas que fiz com ele, enfim, é uma coletânea de 15 textos, e nós intitulamos essa coletânea Conhecimento Escolar e Luta de Classes. Dois pontos, a pedagogia histórico-crítica contra a barbárie. Conhecimento escolar e luta de classes, a pedagogia histórico-crítica contra a barbárie. Então, eu trabalho com essa perspectiva, da pedagogia histórico-crítica, e venho procurando dar as minhas contribuições a essa pedagogia desde a década de 1980. Eu fiz pedagogia, como foi aqui já comentado, né? Eu fiz pedagogia na primeira metade da década de 1980 na Universidade Federal de São Carlos. Depois eu fiz o mestrado em educação, lá também na Federal de São Carlos, e depois eu fiz o doutorado em educação na Unicamp. Quando fazia pedagogia na Universidade Federal de São Carlos, eu me engajei num projeto de alfabetização de adultos. E participando desse projeto de alfabetização de adultos, lá na Universidade Federal de São Carlos, e participei desse projeto ao longo de todo o curso de graduação. Então, eu frequentava o curso de pedagogia à noite, e durante o dia eu participava desse projeto de alfabetização de adultos. Então, eu passava o dia inteiro na Universidade Federal de São Carlos, né, desde manhã até de noite. E enquanto participava desse projeto, eu tive o privilégio, né, de ter contato com dois grandes nomes da educação brasileira, e eu diria da educação mundial. Um deles foi Paulo Freire, porque Paulo Freire assessorava aquele projeto, então ele esteve algumas vezes lá na Universidade Federal de São Carlos. Foi quando eu tive a oportunidade, então, de ter contato pessoal com o professor Paulo Freire, porque eu só conhecia de ler suas obras, e também com o professor Dermeval Saviani, que também assessorava aquele projeto, posto que o professor Dermeval Saviani havia sido o orientador de mestrado e de doutorado da professora Beth Oliveira, que era a coordenadora daquele projeto. Então, eu vivi uma situação realmente bastante privilegiada de ter contato com esses dois grandes educadores já enquanto fazia o curso de pedagogia. E como eu estava, inclusive, conversando aqui com a professora Cristiane, antes de iniciarmos aqui a nossa atividade, né? Nesse período eu trabalhei com ensino de matemática na educação de adultos. Então, foi uma experiência riquíssima para a minha formação como professor, né, que eu estava fazendo curso de pedagogia. E foi nessa época, portanto, que eu iniciei meus estudos sobre a pedagogia histórico-crítica, com a qual me identifiquei desde o início, né? Desde o início ficou claro para mim que eu queria trabalhar nessa perspectiva, a da pedagogia histórico-crítica. Boa tarde, Siloé. Chegou a Siloé, a intérprete, que agora está aqui, então, nos ajudando. E eu, então, participando desse projeto, estudando pedagogia histórico-crítica, estudando as categorias da dialética, do marxismo, enfim, isso tudo fez parte da minha formação ainda no curso de pedagogia. E estamos falando aí de meados da década de 1980, passando da primeira para a segunda metade da década,
eu envolvido naquele processo de construção coletiva da pedagogia histórico-crítica. E lembrando, né, 1985 é uma data que marca o quê? Marca o fim da ditadura. Estávamos, então, vivendo a luta contra a ditadura, a luta pela superação da ditadura, pela redemocratização do país. E aí eu me sentia, assim, participando de tudo isso, né? Participando desse processo de luta pela redemocratização do país, luta contra a ditadura, né? E construção coletiva da pedagogia histórico-crítica. E a pedagogia histórico-crítica, como vocês sabem, é uma pedagogia comprometida com a transformação da sociedade, com a transformação da sociedade brasileira, com a transformação da sociedade em direção à superação do capitalismo, pela construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade que efetivamente socialize a riqueza humana. Bem, então é a partir disso que eu fui seguindo toda a minha trajetória como educador, como professor, como pesquisador, e não vou agora me estender em descrever essa trajetória, porque não é nosso tema aqui. Mas essa é a perspectiva, a partir da qual eu falo. E essa perspectiva da pedagogia histórico-crítica defende que a função da escola, que o papel da escola agora vou usar palavras do professor Saviani, o papel da escola é a socialização do saber sistematizado. Palavras do professor Saviani, socialização do saber sistematizado. O que isso significa? Significa que a escola deve trabalhar com o conhecimento objetivo nas suas formas mais ricas e mais desenvolvidas. Estamos nos referindo ao trabalho com as ciências da natureza, então, conhecimento da natureza, ao trabalho com as ciências da sociedade, conhecimento do que é a sociedade, do que é a vida humana em sociedade, do que somos nós, seres humanos, como seres sociais. Então, ciências da natureza, ciências da sociedade. Também a escola deve trabalhar com as artes. As artes são fundamentais para a formação humana, fundamentais para o desenvolvimento dos seres humanos. Também a escola deve trabalhar com a filosofia, por exemplo, a ética, mas não só a ética, também a escola trabalha a filosofia quando realiza aquele movimento que o professor Saviani caracterizou como o movimento que parte do senso comum, mas caminha, se eleva ao nível da consciência filosófica. A passagem do senso comum à consciência filosófica, que, aliás, é o título de um dos livros do professor Saviani. O título do livro é Educação, do senso comum à consciência filosófica. Então, a escola deve trabalhar com o saber sistematizado, o conhecimento teórico que está sistematizado, organizado nas ciências da natureza, nas ciências da sociedade, nas artes e na filosofia. Mas chamo a atenção para o fato de que a formulação do professor Saviani é que o papel da escola é a socialização do saber sistematizado. O que significa essa palavra socialização nesse contexto? Significa que esse saber, o conhecimento sistematizado, ele deve deixar de ser propriedade ou deve deixar de ser dominado apenas por algumas poucas pessoas, por alguns poucos grupos sociais, e esse conhecimento deve passar a ser patrimônio de todos. Todos
incorporarem o conhecimento nas suas formas mais ricas, as suas atividades, a sua vida, a sua individualidade. Socializar, portanto, é o oposto de privatizar. Então, socialização do saber sistematizado é o oposto do que seria a privatização do saber sistematizado. Nós queremos desprivatizar o saber sistematizado. Nós queremos o oposto à privatização. Nós queremos socializar o domínio desse conhecimento. Trata-se, portanto, da elevação generalizada do nível cultural da população. A elevação do nível cultural de todos. Trata-se de uma visão de educação na qual o desenvolvimento de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, ou seja, o desenvolvimento de cada pessoa, seja algo com o qual esteja comprometido todo o sistema educacional. Necessário, portanto, é um sistema educacional nacional, um sistema escolar nacional, no qual a qualidade da educação seja a melhor que nós consigamos do ponto de vista dos avanços históricos já alcançados pela humanidade no campo educacional. Então, uma educação de alta qualidade para todos, uma educação de alta qualidade para cada pessoa, uma educação que faça realmente com que cada criança, adolescente, jovem se aproprie do conhecimento nas suas formas mais ricas. Aprenda o conhecimento naquilo que ele tem de mais rico e de mais desenvolvido. Estamos chegando, portanto, aí à questão do ensino e da aprendizagem, que é o tema desta mesa, né? Para que todas as crianças, adolescentes, jovens e também os adultos se apropriem do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas e ricas, é necessário que a escola ensine. É necessário o trabalho de professoras e professores ensinando da melhor forma possível para que aquele conhecimento torne-se objeto de aprendizagem pelos alunos. Ou seja, o trabalho da professora e do professor levar a que os alunos realizem a atividade de estudo. A atividade de estudo cujo resultado deve ser a aprendizagem do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas, nas suas formas mais ricas. Eu estou insistindo, eu sei que eu sou um tanto repetitivo nessa fala dessa expressão, as formas mais ricas e mais desenvolvidas do conhecimento, eu estou insistindo porque está muito em voga a ideia de que o conhecimento trabalhado nas escolas deva ser um conhecimento do cotidiano, conhecimento ligado às práticas cotidianas das pessoas, um conhecimento prático, né? E se tem muita difusão de uma visão que é negativa em relação ao conhecimento teórico e que é negativa em relação ao conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas, como se isso tudo fosse muito distante e sem valor para a vida das pessoas. Pois eu estou defendendo, e assim que a pedagogia histórico-crítica vê a questão do conhecimento, que o conhecimento teórico, o conhecimento nas suas formas mais elevadas, ele não é distante da realidade. Ele não é distante da vida das pessoas, ao contrário, ele é absolutamente necessário, ele é imprescindível para que as pessoas compreendam a realidade na qual elas vivem, para além das aparências, para além do pragmatismo cotidiano, para além da superfície da realidade.
compreender os processos essenciais que movem a realidade, as contradições que movem a realidade. Porque a realidade é constante movimento. Isso é um pressuposto básico da dialética, que a realidade está em permanente movimento. Ora, se ela está em movimento, é preciso compreender as forças que geram esse movimento, porque todo movimento tem forças que o produzem. Então, o que movimenta a sociedade? Quais são as contradições, quais são as forças que movimentam a realidade social? E quando nós falamos em sociedade, é claro que nós devemos sempre ter em vista que a sociedade não vive, não existe sem a relação com a natureza. Né? Então, compreender a sociedade implica também compreender as relações entre sociedade e natureza, o que exige o conhecimento também da natureza. Estamos falando em socialização do conhecimento da sociedade e da natureza, para além do pragmatismo do cotidiano. Isso que hoje em dia chamam o ensino remoto, ensino híbrido, né? É uma forma de ensino? Sim, é uma forma de ensino. Mas eu perguntaria, é uma forma de ensino favorável a essa perspectiva da pedagogia histórico-crítica de socialização do saber sistematizado? A minha resposta é não. O ensino remoto, ou isso que estão chamando de ensino híbrido, quer dizer, meio remoto, meio presencial, não é um formato de ensino que seja favorável à proposta de levar a todas as pessoas o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Fazer com que todos se apropriem do conhecimento, esse conhecimento científico, esse conhecimento filosófico, artístico, que se apresenta na forma de teorias, conceitos, relações conceituais, explicações teóricas sobre a realidade. Teorias essas que são fundamentais para nós, seres humanos, transformarmos a realidade. Esse é um ponto importante. Muitas pedagogias que são apresentadas como inovadoras, como avançadas, né, que eu tenho chamado já há bastante tempo de pedagogias do aprender a aprender, elas não têm essa visão de transformação da realidade, de superação do capitalismo. A visão delas é outra, como é o caso da pedagogia das competências, que, diga-se de passagem, é o fundamento da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Todo mundo sabe que o fundamento dessa pedagogia o fundamento da BNCC é a pedagogia das competências. Pois bem, a pedagogia das competências, assim como outras pedagogias do aprender a aprender, tem uma visão da educação como um processo adaptativo. Adaptar os indivíduos à realidade tal como ela está dada. Adaptar os indivíduos à vida social no capitalismo, como se o capitalismo fosse eterno. Como se sempre a humanidade tivesse vivido no capitalismo e nunca mais a humanidade fosse viver outro tipo de sociedade que não seja essa. Ou seja, como se nós estivéssemos aprisionados para sempre a esse tipo de sociedade. A sociedade comandada pelo capital, a sociedade subordinada àquilo que chamam mercado. Bem, para essas pedagogias, o conhecimento ensinado na escola, de fato, não precisa ser um conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Não precisa ser um conhecimento teórico
que explique a essência do movimento da realidade social e natural. Para essas pedagogias, basta que o conhecimento trabalhado na escola seja um conhecimento de natureza utilitária, pragmático, ou, como eles dizem, competências para as pessoas resolverem problemas no cotidiano. Porém, o que estou aqui defendendo, e aí, para essas pedagogias, esse ensino remoto, esse ensino híbrido, como chamam, né, meio remoto, meio presencial, né, é que nem quando você pede uma pizza meio a meio, né, meio calabresa, meio marguerita, meio a meio. Então, esse ensino é meio remoto, meio presencial, chamam de híbrido para dar um ar mais avançado, mais inovador, mas é meio a meio, né? Esse ensino misto ou meio a meio, ele pode ser considerado adequado a essas pedagogias do aprender a aprender, porque elas de fato não têm objetivo de elevação cultural generalizada da população. Muito pelo contrário, o objetivo delas é a manutenção da população num nível cultural bastante baixo, que se mantenha baixo o suficiente para as pessoas se adaptarem à realidade tal como ela está dada, não questionarem essa realidade e não se organizarem coletivamente para construírem projetos de transformação social e para efetivarem ações de luta pela transformação social. Então, para essas pedagogias, esse ensino está ótimo, porque ele atenderá a vários interesses. Primeiro, interesses de mercado, né? Há todo um interesse mercadológico no ensino remoto, né? Ou ensino à distância. Então, primeiro, atender a interesses mercadológicos, mercantis, né? Fazer da educação uma mercadoria e uma mercadoria que ajude a vender outras mercadorias e assim por diante. E também é um ensino, um formato de ensino adequado ao objetivo de se manter as pessoas num nível bastante superficial, imediatista de domínio do conhecimento. Inclusive, do ponto de vista do formato, da dinâmica, né? Porque educação é sempre uma relação entre conteúdo e forma. Sempre, sempre, sempre. Conteúdo e forma. E a forma, ou as formas pelas quais são trabalhados os conteúdos, elas podem ser formas que impulsionem a um domínio mais aprofundado do conteúdo, ou podem ser formas que levem a um domínio mais superficial. Esse formato remoto, ele não é favorável ao domínio do conteúdo de maneira mais aprofundada. Por várias razões, mas eu vou citar uma delas. Eu já mencionei aqui a falta de contato direto, de contato humano, que está ocorrendo inclusive aqui hoje entre nós, a falta desse contato direto, né? Mas também pelo fato de que esse ensino remoto, ele se mostra muito adequado a uma dinâmica mental e comportamental que se instalou na sociedade contemporânea, a chamada sociedade digital, né? Especialmente depois da invenção do smartphone. As pessoas, né, têm uma dinâmica cognitiva, perceptiva, comportamental muito dominada pela tecnologia digital, por exemplo, o smartphone, levando aquilo que as pessoas equivocadamente chamam de desenvolvimento do indivíduo multitarefa, da cognição multitarefa. A ideia de que a pessoa é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, ela está aqui
vendo a palestra com esse professor aí, o professor Newton, mas ela também está no WhatsApp, conversando com outras pessoas, ela está pesquisando o preço de não sei o que lá que ela gostaria de comprar, né, antes do Natal, e está vendo lá. Então, ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes até atende uma ligação, né, etc. Chamam isso de indivíduo multitarefa. Dizem que isso é uma cognição mais moderna, mais avançada. É a mente do século XXI. Isso é um mito. É o mito do indivíduo multitarefa. Não existe isso. Não existe a cognição multitarefa. O que acontece é que as pessoas, o cérebro das pessoas, nessas circunstâncias, liga uma chave e desliga a outra. Então, por exemplo, eu estou aqui, a pessoa acha que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas ela está alternando entre várias coisas, alternando entre várias ações, várias operações, várias atividades. Ela se desliga e ela aprende a alternar rapidamente. Ela se desliga de uma, liga na outra, desliga da outra, liga na terceira, e assim vai. Porém, essa alternância tem um custo cognitivo, intelectual, neurológico, que impede o aprofundamento em qualquer uma dessas coisas que as pessoas estejam fazendo. E o ensino remoto é particularmente favorável a esse tipo de coisas. E ele é particularmente desfavorável à concentração numa atividade intelectual que exija o esforço para trabalhar com abstrações. É o oposto, por exemplo, de você pegar um livro e passar 1, 2, 3 horas lendo, estudando, analisando aquele livro, para, então, sem que nesse período você pegue no celular, ligue o computador, veja a televisão, ouça a rádio, nada disso. Você está concentrado no livro, no estudo do livro. Ô, louco, professor, que é isso? 1 hora inteira lendo um livro sem pegar o celular? Não, eu falei 1, 2, 3 horas inteiras lendo, estudando, concentrado, sem pegar no celular, concentrado naquele livro, concentrado naquele raciocínio, naqueles conceitos. Pode ser um livro de literatura também, concentrado naquele livro, naquela história, naquele mundo que você entrou naquele livro. Pois bem, essa cultura digital é desfavorável a tudo isso. É uma cultura da dispersão, da rapidez da substituição de uma imagem por outra imagem, das mensagens rápidas, curtas, dos raciocínios breves. E tudo isso torna-se um obstáculo ao domínio de conhecimentos complexos, ricos, que são necessários para entendermos o mundo que vivemos, para entendermos a nós mesmos, a nossa vida, a nossa individualidade, e para efetivamente nos engajarmos em projetos de transformação da realidade. Por isso que eu acho muito pertinente o tema proposto a essa mesa, onde fica a ensino híbrido, ensino remoto, onde fica a aprendizagem? Eu termino a minha fala respondendo a essa pergunta. A aprendizagem fica no nível do imediatismo, da superficialidade, do pragmatismo, da vida cotidiana alienada da sociedade capitalista contemporânea. Obrigado. Depois, então, teremos oportunidade de fazer algum debate. Passo, então, a palavra à coordenadora da nossa mesa, a professora Cristiane.